Cumprimentar todos na doce paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando a palavra de Deus, que ela venha te dar instrução como me deu através dessa palavra que o Senhor me deu no Gênesis 5. Gênesis 5, versículos 21, 22, até o 25, até o 24, quando fala de Enoque. E Enoque, assim, foi da geração de Sete. Nós sabemos que Adão, ele teve outro filho, depois daquela tragédia de Caim matar Abel. E ali nós que fala, vou no versículo anterior, que fala, quando fala que Adão ele conheceu a sua mulher mais uma vez, no capítulo 4, 25, fala, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque ela dizia, Deus me deu outra semente no lugar de Abel, portanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o nome de Enos. Então, se começou a invocar o nome de Deus. Aí a gente sabe que aqui, quando Sete nasceu, apesar daquela geração corrompida, apesar da tragédia aqui na casa, na família, sempre nasce um diferente para que seja a diferença daquela geração. E Sete ali não foi diferente, ele nasceu e ele teve um filho, Enos, e ali foi feita mais uma geração, até que se chegou a Enoque. Enoque era filho de Jared. Porque fala no versículo aqui 5, 19, viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 705 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, por quando Deus o tomou para si. Enoque ali ele andou tanto com Deus que ele não experimentou nem a morte. O Senhor o tomou para si. E ele vinha de uma geração de uma tragédia praticamente familiar, mas ali Enoque ele decidiu andar com Deus. E o pai dele, nós vemos lá no versículo anterior, que assim que ele fez esse filho, ele começou a se invocar o nome do Senhor, que fala ali na palavra. Quando nasce o filho, o Enos, né? Não é o Jared, não, é o Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Já começou diferente essa geração. Porque quem faz a diferença somos nós. Quem decide andar diferente somos nós. Através dessa palavra foi o que o Senhor me deu. Fazer a diferença em meio a uma geração corrompida. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Não importa a família de onde você veio. Tem ali o nascimento, já nasce uma pessoa para fazer uma nova geração. E essa nova geração, ela tem que decidir diferente das outras de onde ele veio. Não importa como foi sua família, não importa o que aconteceu, o que acontece ao seu redor. A gente tem que fazer essa diferença. Eu sei que é difícil, mas não é impossível.
Ali o Adão ele conheceu a sua mulher e ali ele teve outro filho e desse filho já se fez outra geração. Noé também fez essa diferença ali, tanto que ele decidiu entrar com a sua família. Ele decidiu entrar com a sua família na arca. Mesmo quando era zombado, mesmo quando eles não acreditavam que Deus estava falando que ia destruir a terra porque eles estavam corrompidos, estavam se lambuzando no pecado, vamos dizer assim, mas a gente tem que fazer a diferença. Tomar atitude diferente, não, a minha família foi assim, Deus me chamou, então eu tenho que ser essa diferença que o Senhor quer para a minha vida. Aí nós vamos para José. José, só 3, eu escolhi 3 homens, só 3, para ver como foi a diferença. José ali, aonde que ele era colocado, ele fazia a diferença. Ele foi levado como escravo, aí foi colocado como empregado numa casa, e ele fazia tanta diferença que ele chamava atenção. Ele não aproveitou da sua beleza, ele não aproveitou da sua juventude para tirar benefícios das pessoas. Não, ele fazia diferença. Aonde ele estava, ele fazia diferença. Aonde ele era colocado, ele fazia diferença. Que é assim que a gente tem que tomar, é a atitude que a gente tem que tomar, não importa onde que a gente esteja, não importa com quem esteja, é uma família rica, eu vou tirar proveito, o Senhor me permitiu chegar nesse lugar, eu vou tirar proveito dessa situação, que o Senhor que me levou, então eu vou tirar proveito. Não, a gente tem que fazer a diferença, principalmente se nós formos escolhidos por Deus, chamados por Ele para estar nos lugares. Nós temos que fazer a diferença nesse lugar, não se corromper, não se deixar contaminar. Tem lugares que entra, você começa a falar, adquirir até as falas das pessoas, os xingos, os palavrões. E se nós formos chamados uma geração para fazer a diferença, nós temos que fazer essa diferença. Muitos jovens estão na igreja e a Bíblia declara para eles, que fala: jovem, vós sois fortes, mas não é forte para lutar, não é forte para guerrear, não, é forte para fazer a diferença. Você tem uma força interior, uma força que vem de Deus para fazer a diferença. Eu sei que é difícil para os jovens, mas aqui José era jovem, foi para uma terra desconhecida. Nós sabemos que é uma terra rica, abundante, mas ali ele decidiu aonde ele era colocado. Depois daquela casa ele foi parar numa prisão. E chegou na prisão, não importava o lugar, ele fazia diferença. Ele não ficava lá rebelde, revoltado, porque foi jogado naquela prisão por culpa de uma acusação, um crime que ele não cometeu. Ele poderia ficar revoltado, não, ele fazia a diferença tão grande que ele era chamada a atenção dele ali, das pessoas naquele lugar, transformar o ambiente onde você é colocado. A gente tem que pedir para Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas se nós pedirmos para Deus, Ele falou que o temor, a palavra diz que o temor do Senhor, lá em Jó 28, é o princípio da sabedoria. É o temor, nós temos que ter temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. E aquele que é inteligente ainda fala, ele aparta do mal, ele foge do mal. E assim nós devemos ser. E José ali não foi diferente, tanto que ele chegou num alto nível. Por quê? Porque ele fazia a diferença. Fazia a diferença. Então ali ele ia adquirindo sabedoria. Deus ia dando estratégias para ele conviver naquele lugar. Ele não ficou revoltado com os irmãos a vida toda, falando: eu sou assim. Porque tem pessoas que dão desculpa pelos atos que cometem, os pecados que cometem. Eu sou assim porque a minha família é assim, porque eu sofri esse trauma por causa disso, por causa daquilo. Procura médico,
Se você ainda não conhece Deus, procura um médico, faz um tratamento. Esquecer o passado para curar a gente por dentro. Aí eles foram abandonados, era coisa de Deus. José aqui, ele entendeu que era coisa de Deus, os irmãos jogar ele lá, senão ele ia viver aquele contexto dos irmãos até ser contaminado por ele. Por quê? Porque no meio dos irmãos ele já era diferente. Os irmãos faziam o que queriam, um guiava o outro para fazer coisas erradas, eles faziam o que queriam. E passaram a vida fazendo o que queriam. Quando lá a irmã deles, a única irmã deles que eles tinham foi abusada, eles decidiram fazer o quê? Armaram uma cilada com a cidade inteira e destruíram uma cidade inteira. Em tempo de vir as outras nações e destruir eles ali, porque era a proteção de Deus. Mas por quê? Porque um contaminava o outro. E José não, José era diferente já no meio deles. Imagina se José vivesse nesse contexto e crescesse com eles ali. Se não ficaria igual, se ele não decidisse ser diferente. Por quê? Porque Deus já falava com ele, Deus já mostrava para ele sonhos, que ele iria a lugares mais altos do que os irmãos. Por quê? Porque ele já obedecia o pai, ele já honrava o pai, como a Bíblia manda honrar pai e mãe. José, ele já honrava o seu pai, ao contrário dos irmãos. Então Deus já tinha visto aquele menino diferente. Não importa a situação que esteja ao nosso redor, não nos deixar contaminar. Pedir a Deus ajuda para nos libertar. Nós precisamos de uma libertação. Todos os dias nós precisamos, eu preciso, você precisa, todos os dias da nossa vida, porque senão a gente fica naquele contexto do mundo. O presidente é assim, o prefeito é assado, e você se contamina nesse ambiente ali com as pessoas. Andar nos lugares e não nos deixar ser contaminados. Fazer a diferença num tempo difícil. Fazer a diferença onde a gente for colocado. Não importa como é a cidade, não importa como está o país. Fazer a diferença é complicado. Todo mundo se corrompe, eu vou me corromper, todo mundo rouba, todo mundo leva vantagem, eu também vou levar. Nós temos que parar com isso. O Senhor nos chamou, se Ele chamou a mim, chamou a você, ainda não encontrou outras pessoas, porque Ele viu uma diferença entre nós. No meio dessa nação corrompida, o Senhor, Ele vê a diferença entre um e outro. Nós não precisamos ser igual a todo mundo. Se a gente fosse igual, nós fôssemos iguais a todo mundo, a gente não precisaria de pai e mãe diferentes. Aqui foi feita uma nova geração da família de Adão, que começou tudo errado, aí em consequência teve um filho que matou o outro por inveja, mas aí veio uma nova geração aqui que já tentou fazer a diferença e já começou diferente. Alguns, dentro desse contexto, dessa genealogia diferente aqui, que nasceu, alguns foram fazendo a diferença. E o Senhor, Ele conhece a mim, conhece a você. Então, Ele vai selecionar aqueles que Ele viu que pode ser diferente. Então, nesse dia, chamado hoje, em que a misericórdia do Senhor, ela se renovou na minha e na sua vida. O Senhor escolheu a mim e escolheu a você, porque Ele viu uma diferença entre mim e entre você. A gente pode estar no meio da geração, a gente pode falhar, mas o Senhor viu que nós podemos ser diferentes. Por isso que Ele chamou a mim e chamou a você, para contaminar as outras pessoas de outra forma, de uma forma melhor. A nossa família. E a gente tem que pedir a Deus libertação. Mas a gente ainda precisamos sim. Eu preciso, você precisa todos os dias pedir a Deus libertação. Pai, me liberta dessa falha que eu ainda tenho. Se o Senhor me chamou, me liberta, me transforma, me faz uma pessoa diferente de dentro para fora, não na aparência. Não na aparência, de dentro para fora. Não na aparência, como eram os irmãos lá de Davi. Não na aparência.
Escolher porque sabia que aquela pessoa ele vai avançar, vai chegar onde o Senhor tem para mim, para você, para contaminar aquelas pessoas de forma diferente. Contribuir, não contaminar, contribuir de forma diferente com aquele lugar, com aquela cidade. Amém? E nós temos também o Daniel, que não pode ficar de fora. Daniel não pode ficar de fora. Daniel foi como José. Daniel foi levado para um país diferente, um país idólatra. Porque uma nação pecou, então não vai ser um só que vai para o cativeiro. Vai todos, não importa se seja príncipe, sacerdote, não importa o dinheiro que você tenha. Se um pecou, infelizmente é uma nação, é um corpo. É como o Senhor nos chamou para ser um corpo. Então não dá para a perna aí e os braços ficar para trás. Nós somos um corpo, a nação é como se fosse um corpo. Então eles foram todos para o cativeiro. Porque o Senhor avisou várias vezes e eles não deram ouvido. E ali ele era príncipe, Daniel, era de uma linhagem, mas ele foi também para o cativeiro. E quando chegou lá, falou, ele também era jovem, poderia ter se revoltado, falar, eu não fiz nada. Mas é uma nação. E ali ele chegou, quando ele foi separado ali, porque ele pegou os da linhagem, né, para ajudar no palácio. Vamos dizer assim, aqueles que tinham estudo, que tinham instrução, porque o mundo lá fora, ele olha assim pela aparência. Vamos pegar os melhores. Então eles pegaram Daniel e seus amigos. E quando pegaram Daniel, ele decidiu. Ele decidiu, eu não vou me contaminar. Não importa que eu esteja aqui, não importa como seja, pode colocar um banquete na minha frente. Eu decidi. Eu vou fazer diferente, nós vamos ser diferente. E mais 3 amigos decidiram junto com ele. Os outros foram lá, alimentados da maneira que o rei tinha mandado, mas Daniel não. Ele falou, me experimenta 10 dias. Se em 10 dias não tiver diferença em mim, você pode me dar o alimento, eu vou comer o alimento do rei. 10 dias, me experimenta, para você ver se eu vou me contaminar, com certeza. E ali nós sabemos que ele fez a diferença. Ele não se contaminou. E ali ele recebeu de Deus, por essa decisão, um espírito de sabedoria, de excelência. E ele sempre se destacou. Toda vez que era chamado, por quê? Porque eles tinham ouvido falar que Daniel ele era diferente. Ele tinha um espírito excelente. E com 84 anos ele ainda estava do mesmo jeito. Tanto que o neto de Nabucodonosor, ele teve que reconhecer, você é aquele Daniel, você ainda está fazendo a diferença nesse lugar, né? Se ele chamou, porque a mãe dele falou, olha, aqui tem um dos judeus que ele habita no meio de nós, no tempo do seu avô ele decifrou sonhos, e ele vai dar interpretação para você. E quando ele chegou, aquele menino reconheceu ele e perguntou, você é o mesmo? Ou seja, ele estava perguntando para ele, você não se contaminou depois de tantos anos aqui nesse lugar? Tantos anos de escravidão praticamente naquele lugar, mesmo estando no palácio, ele não deixava de ser um escravo, porque ele não fazia parte daquele reino. As histórias do Senhor, as histórias bíblicas, que ele manda a gente meditar de dia e de noite, ela faz uma diferença grandiosa na nossa vida, quando a gente presta atenção no que o Senhor está falando através da palavra dele, através das histórias, para a gente fazer a diferença. E nós não podemos deixar de fora também Samuel. Samuel, que uma mãe implorou para ter um filho. Falou, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar ele para o Senhor. E ela entregou.
Ela entregou esse filho para o Senhor. E quando entregou ali já tinha um contexto de corrupção dos filhos de Eli que faziam o que queriam. Tá aqui no ministério de Samuel, fala no capítulo 2, versículo 18, começa o ministério de Samuel. E a gente vê no versículo 22, quando fala: porém Eli era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, pois, por que vocês fazem essas coisas? Porque eu ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como ao Senhor, como também aos homens. Ou seja, mesmo vendo essa bagunça, os filhos do sacerdote fazendo o que queriam ali, Samuel ele não foi no mesmo rumo. Por quê? Porque o Senhor já deu um nascimento diferente para ele, porque o Senhor, a palavra diz que ele já nos conhece desde o ventre. Ainda quando a gente ainda está informe, ele nem sabe como nós vamos ser, o Senhor já nos conhece, já nos ama. E ali, como ele fez esse filho especial nascer da mulher estéril, porque a palavra diz que ele tinha cerrado o ventre de Ana. Com certeza para fazer nascer esse filho diferente. E ali Samuel ele não se contaminava, mesmo vendo os filhos do sacerdote, ele podia fazer o que muitos fazem hoje em dia. Ah, o filho do fulano está fazendo o que é autoridade, eu também vou fazer. Nós não devemos ser assim. Nós devemos pedir ao Senhor para ser diferente. Não importa a geração que teve a nossa família, não importa como foi a vida na nossa família, nós temos a diferença, não continuar repetindo todos os atos errados que eles tiveram, que eles fizeram, e que nós sabemos que não deu certo, como não deu certo aqui para os filhos de Eli, porque o Senhor já até endureceu o coração dele, porque o Senhor já tinha tentado tirá-lo, matar eles. E nós sabemos que a gente passa por isso na nossa família, na nossa parentela, a gente sabe que não teve um bom resultado. Os jovens quando entram em vícios, entram tanto de bebida, tanto de drogas, eles sabem que não vão ter um bom resultado. Mas você, jovens, ou até mais velho, que infelizmente os mais velhos que a Bíblia fala que nós temos que ser o exemplo, estão dando péssimo testemunho para o jovem. Você jovem que quando chama você para participar de algo, eu sei que é difícil, porque falar que lá fora, o mundo lá fora é ruim, mas não, entre aspas, para eles é muito bom. São vários pratos, como assim, não só de alimentos, oferecido, que parece que é bom, mas não é. A palavra diz sobre isso, que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final é o caminho de morte. É a palavra que nos diz. É a palavra que nos ensina. Então, os jovens que foram separados, foram escolhidos por Deus, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sou mãe, eu sei que não é fácil, mas que possam fazer escolhas diferentes. Os sacerdotes, que eles possam ensinar aquele que Deus ele coloca à frente,
que abaixo de Deus nós temos uma liderança, que eles possam pedir a Deus sabedoria para ensinar, para prender essa geração ali adorando o Senhor sem se contaminar. É isso que nós estamos precisando, de sacerdote, de pessoas que guiam a multidão, não guiar de qualquer maneira, ser a diferença para que aquela pessoa ela te acompanhe e fala, vou seguir o meu líder porque ele é diferente. Tanta liderança de igreja quanto pai e mãe, que nós vemos os filhos acompanhar pai e mãe. E a gente fazendo a diferença já está difícil. Imagine se você não fizer a diferença para o seu filho. Que Deus, através dessa palavra, Ele possa alcançar vidas. Que você possa meditar nessas instruções que o Senhor deixou para a gente ser a diferença numa nação que praticamente já está perdida. Que o Senhor olha e com certeza ele fala e pensa no coração dele, porque ele não perde a direção de nada, ele está no controle de tudo. E ele fala o que fazer com essa nação. Imagine o Senhor nos olhando, porque a palavra diz que ele se inclina para ver a terra e que os olhos deles estão sobre toda a face da terra, contemplando os bons e os maus. Imagine o Senhor nos olhando, cada atitude errada que a gente toma. E falando que eu fazer com essa nação, que Deus ele possa abençoar a minha e a sua vida, que Ele possa nos dar instrução cada vez mais, que nós possamos ir aos pés do Senhor, líderes vão aos pés do Senhor buscar direção, pai, mãe, professores, todos aqueles que são influenciadores. Quantos influenciadores que estão por aí, que podem influenciar de uma forma positiva e está influenciando de uma forma negativa, porque as pessoas te acompanham. Eu sei que as pessoas estão com a cabeça muito fraca, muito sem buscar a Deus. Isso é falta de Deus, falta de se aproximar de Deus, porque Ele está sempre conosco. Que possa influenciar de uma forma positiva. E você também possa se deixar ser influenciado. Se você está vendo que o que está fazendo é errado, não seja influenciado por isso. Que Deus ele possa abençoar a nossa vida para a gente trazer a palavra dele, para que as pessoas possam meditar, entender que, olha, quanto tempo esse livro é escrito, esse livro que eles querem o tempo todo destruir, acabar com ele. Quanto tempo esse livro foi escrito e já sabia tudo que eu e você, nós iríamos fazer, nós iríamos praticar. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe esse dia em que a misericórdia de Deus se renovou. Por isso estou aqui falando com você e você está aí do outro lado ouvindo. Que Deus ele possa nos abençoar grandemente e nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida, através das decisões certas que nós vamos tomar. Em nome de Jesus.